Muita gente acredita que está em uma jornada de evolução. Mas quando você olha com mais profundidade, você percebe que essa jornada não está devolvendo a pessoa para si. Está tornando a pessoa cada vez mais dependente. Dependente de sinais, dependente de confirmações, dependente de rituais, dependente de limpezas, dependente de gurus, mestres, sacerdotes, mentores, métodos e narrativas que dizem o tempo todo que ela ainda não está pronta, ainda não está limpa, ainda não está desbloqueada, ainda não merece, ainda precisa de mais alguma coisa para finalmente poder viver. E aqui existe uma pergunta que precisa ser feita com muita coragem. Essa crença fortalece a sua consciência ou mantém você presa? Porque nem tudo que parece espiritual liberta, nem tudo que parece profundo amadurece, nem tudo que parece orientação devolve você para si. Existem crenças que entram pela culpa, entram pelo medo, entram pela sensação de dívida, entram pela ideia de não merecimento, entram pela promessa de salvação, entram pela necessidade de pertencimento. E aos poucos essas crenças vão ocupando o lugar da sua própria autoridade interna. Você para de avaliar, para de questionar, para de observar se aquilo realmente faz sentido. Para de perceber se aquela prática está fortalecendo a sua autonomia ou aumentando a sua dependência. E quando uma pessoa perde o discernimento, qualquer narrativa bem embalada pode governar a vida dela. A aula Alma Heróica foi criada para pessoas maduras que começaram a juntar as peças. Pessoas que talvez já tenham passado anos em processos, terapias, grupos, rituais, buscas espirituais, limpezas, leituras e promessas de transformação, mas que começaram a perceber que continuam girando no mesmo lugar. Esta não é uma aula contra a espiritualidade, não é uma aula contra a religião, não é uma aula contra terapeutas, mentores, mestres ou práticas. É uma aula contra a renúncia do discernimento. É uma aula para você começar a observar quais crenças realmente devolvem você para si e quais crenças mantêm você culpada, dependente, paralisada e esperando a autorização para viver. Na aula, eu vou conduzir você a compreender como crenças sociais, familiares, religiosas, espirituais e místicas podem enfraquecer a sua autoridade interna. Você vai observar como a culpa, o medo, o não merecimento e a necessidade constante de limpezas ou validações podem se transformar em sistemas de dependência psíquica. E, principalmente, você vai começar a entender o que significa despertar a sua alma heróica. A alma heróica não é fantasia mística, não é arrogância, não é rejeitar ajuda. A alma heróica é a parte da sua consciência que começa a dizer: eu preciso pensar, eu preciso avaliar, eu preciso questionar, eu preciso recuperar a minha clareza. Eu preciso parar de aceitar como verdade tudo aquilo que me mantém pequena. Porque você não precisa acreditar em tudo para ser profunda. Às vezes, a maior profundidade está em voltar a pensar com clareza. A alma heróica, é o primeiro passo dessa retomada. Ela não promete uma libertação instantânea, ela provoca uma virada de percepção. Ela abre espaço para que você reconheça onde a sua consciência foi capturada por crenças, culpas, medos e sistemas que talvez nunca tenham fortalecido a sua autonomia. E depois dessa clareza vem o próximo passo, a ruptura. E é por isso que essa aula abre caminho para o ponto de interferência, porque a alma heróica devolve clareza e o ponto de interferência cria a ruptura. Se você sente que chegou o momento de parar de viver conduzida por crenças que enfraquecem a sua autoridade interna, esta aula é para você.